Uma coisa bem complicada é saber quando a gente tem que ser intolerante. Em alguns casos a gente não tem como ficar quieto e tem uma explicação para isso. Parece um assunto muito complexo, mas pode acreditar, não é não. Uma pergunta: o que é o paradoxo da tolerância? Vou citar umas referências, uns nomes aqui, e talvez isso vai parecer uma chatice, mas não é. E na boa, esse é um assunto muito importante. Vale a pena assistir com calma, tá? Vem comigo que vai dar bom. Você já ouviu falar do paradoxo da tolerância? Começando do começo, vamos falar sobre o que é um paradoxo. De uma forma simples, é uma contradição, uma falta de nexo ou de lógica contra o senso comum. O paradoxo da tolerância é um conceito do filósofo Karl Popper, esse senhorzinho austríaco aqui. Na verdade, é a ideia mais famosa dele. Talvez você já tenha visto essa tirinha pela internet que explica de um jeito rápido e fácil o que é esse paradoxo com base nas ideias nazistas. O problema é que muita gente, ainda mais nos tempos de hoje, pega a ideia do Popper e deturpa totalmente para validar um argumento. Então é bom tomar cuidado. O conceito desse paradoxo é muito interessante, porque se uma sociedade prega a tolerância e o respeito de ideias, ela deveria respeitar a intolerância? Pensa assim, ainda falando do nazismo. Se eu defendo que todo mundo pode ter uma opinião e defender ela como quiser, então eu também deveria defender que você seja intolerante, certo? Errado. Uma sociedade que libera a tolerância total, sem nenhuma regra, pode chegar na extinção da tolerância por causa da intolerância. Pois é, deu um nó na cabeça, né? Eu sei. É que ser tolerante demais mesmo, ao ponto de dar uma chance para quem é intolerante, leva a uma ascensão dos intolerantes e aí os tolerantes são esmagados. Aliás, a própria tolerância já é esmagada junta. Eu acho que já ficou bem claro qual que é a ideia do paradoxo. E se você ficou com alguma dúvida, volta lá na imagem da tirinha, ou se quiser até mais fácil, o link para ela está aqui na descrição. Agora, a gente pode se aprofundar um pouco mais no conceito do Karl Popper, que apareceu pela primeira vez na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de 1945. O livro critica ideias filosóficas que deram origem, pelo menos de acordo com o autor, aos movimentos totalitários do século XX. Por movimentos totalitários, eu estou falando do stalinismo soviético, o nazismo do Hitler na Alemanha, o fascismo do Mussolini na Itália, e ainda que você não tenha um baita conhecimento sobre cada um deles, é importante entender as ideias que eles têm em comum. Governo totalmente centralizado, nacionalismo lá nas alturas, militarismo, criação de um partido único e uma devoção ao líder como se fosse Deus. E só lembrando, o stalinismo foi de 1927 a 1953, nazismo foi de 1933 a 45 e o fascismo de 25 a 43. Quando o Popper escreveu o livro, ele estava vivendo tudo isso em tempo real, ou seja, ele estava observando os movimentos dos países europeus e entendendo que a intolerância tinha chegado no poder. E os tolerantes pagaram um preço altíssimo por isso. Os 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra não me deixam mentir. E aí, então, qual que é o plano? Proibir as ideias intolerantes? Por incrível que pareça, segundo o Karl Popper, não. Na visão dele, elas devem ser combatidas com argumentos racionais. Por isso, se a sociedade não estiver preparada para isso, bom, aí a gente está ferrado. O diálogo é a melhor saída para suprimir as filosofias intolerantes e colocar elas em xeque na frente de todo mundo. Mas o mundo não é esse arco-íris maravilhoso que parece que é quando eu falo tudo isso. A gente sabe que as pessoas podem ser agressivas e o diálogo nem sempre funciona. Então, ainda de acordo com o Popper, aliás, praticamente tudo que eu estou falando aqui é a ideia dele, tá? A força pode e deve ser usada quando os argumentos racionais não são suficientes. Lógico que ninguém aqui está falando para dar com um porrete na cabeça de alguém quando alguém não concorda com você, tá? Eu acho que isso deu para entender. A regra aqui é: o movimento intolerante tem que ficar fora da lei e a incitação deve ser crime tanto quanto homicídio e sequestro. Tá, mas aí você tá pensando que tudo isso é velho pra caramba, um século atrás, lá na Europa, tá longe dos dias de hoje. Bom, não só cabe, como esse é um debate muito atual. Recentemente, o deputado Daniel Silveira foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes por ter feito um vídeo meio questionável. Ele fez críticas aos ministros do STF e defendeu o AI-5, que foi o ato que deu início ao período mais violento da ditadura militar aqui no Brasil. E teve o caso da polêmica do Monark no Flow, lembra? Bom, essas histórias são conhecidas, né? Você lembra disso? A gente não está aqui para falar que esses casos estão certos ou errados, mas eles acenderam a questão do paradoxo da tolerância. E o curioso é que os dois falaram que foram vítimas de falta de liberdade de expressão. Lembra que eu disse lá no começo que deturpar um conceito é muito fácil?
Pois é, discutir a liberdade de expressão é o caminho mais óbvio, mas quando você entende a ideia do Karl Popper, fica mais fácil entender as punições. De novo, ninguém aqui está falando se é certo, se é errado ou o que a gente acha sobre o que eles fizeram. Eu estou te falando dos fatos. Pessoas públicas, ainda mais com as redes sociais, que exercem uma fortíssima influência na população, não podem sair falando tudo o que elas quiserem. E já está na hora de aprender isso, né? Enquanto você reflete sobre isso, que tal aprender mais sobre outro tema interessante? Clica no vídeo aqui do lado que você não vai se arrepender. Os links estão na descrição, não esquece. Até a próxima.